o conforto psicológico vem exatamente da comprovação estatística, Martinha. Então, quando a gente fala que tem um número embasado lá, um número consolidado de taxa de acerto, de drawdown, payoff, então quando você... Payoff nada mais é quando você ganhar mais quando as operações dão certo do que perder quando as operações dão errado. Então, assim, isso, todos os critérios que a gente queria para o robô foram satisfeitos. Então, de certa forma, eu consegui um conforto psicológico para operar aquilo. Então, de certa forma, foi aonde realmente eu comecei a tirar resultado, a ganhar dinheiro realmente no mercado financeiro, né? Gamecast! Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Gamecast. Hoje, uma voz diferente, um rosto diferente de André Moraes e de B. Aguilar também. Eu tô aqui para abrir esse primeiro Gamecast de 2021 com um convidado todo especial. Aliás, 2, né? Será que eu acho que eu posso falar que são 2, certo? 2022. Primeiro você corrige a sua frase. 2020. Vamos voltar aí, Casaca. Posso fazer de novo? Ele não vai deixar, ele vai deixar isso e aí a gente corrige. Segue o jogo. A voltinha lá. Então, o primeiro episódio de 2022, porque eu ainda tô com a cabeça lá atrás, mas a gente chama então o nosso convidado todo especial, junto comigo, Roberto Indec. Finalmente, Roberto Indec, seja muito bem-vindo à nossa gravação do Gamecast. Ô, Martinha, obrigado. Na verdade, não é finalmente, né? Porque o último nós gravamos pessoalmente na B3, o último episódio do ano, e você falou a mesma frase, né, Martinha? Mas sabe o que é, Indec? É que você tem faltado bastante. E olha, como diz B. Aguilar, muitas vezes você está presente, mas está ausente. Vamos ver se a gente consegue levar mais um Gamecast sem Roberto Indec participar de uma reuniãozinha paralela. Ô, Martinha, você sabe que hoje era pra gente ter gravado presencial, né? Mas infelizmente, durante as festinhas de final de ano, eu peguei Covid. Estou em casa trabalhando, assintomático, mas estou trancado no meu quarto. Isoladaço. Isoladaço, aliás, no quarto e no banheiro, trancado. Os pratos chegam aqui, deixam na porta a comida, parece aquela prisão, né? Deixa o prato na portinha, toque, 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 chegou a comida aqui. É certo, tá nesse esquema, tipo prisãozinha domiciliar, né? E hoje é aniversário de 1 ano da minha filha, eu até saí de manhã de máscara, não pude beijá-la, infelizmente ainda, mas fomos cantar parabéns para ela. Foi o meu momento de saída do quarto, olha que interessante. Bom, pelo menos você está se cuidando e parabéns para sua filhotinha. Obrigado, viu, Martinha? E hoje, quem que a gente vai chamar aqui, hein? Vamos chamar um cara meio nerd, Indec. O que você acha? Será que eles colocam assim? Não, de forma nenhuma. Em sua defesa, Felipe Perígolo, nosso analista quantitativo. Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Felipão, beleza? Imenso estar aqui, finalmente, podendo trocar uma ideia com você sobre mercado financeiro, sobre vida também, né? Eu acho que é bem importante também contar um pouco da trajetória e tudo mais. Ô, Felipão, vamos aproveitar aqui, cara, enquanto o Mário Casaca vai pegar um café, que ele nos manda uma mensagem aqui, vamos aproveitar, Felipão, já que a Martinha chamou, o que raios faz um analista quant ou quantitativo? Quantitativo, a expressão quant entrou bastante em evidência, né? Justamente com os fundos de investimento aí que têm utilizado bastante essa nova metodologia, mas basicamente utilizar uma nova perspectiva aí de olhar o mercado, né? Então você vai utilizar modelos matemáticos, conceitos de econometria, conceitos de estatística, para determinar as suas decisões, né, de investimento e assim tirar um dinheirinho aí do mercado, né? Então eu brinco bastante aí com essa questão de ter uma perspectiva mais voltada a números, mais voltada ao passado, ao histórico do ativo, tendo aí com base a estatística, né? Aqueles padrões estatísticos que a gente vê no passado para aquele ativo. Então, acho que é uma forma bem fácil de entender aí
como que funciona a análise quantitativa, né? Bacana, eu quero fazer uma pergunta já para você, Perigulo. Já que eu fiz questão de falar análise quantitativa, porque tem muita gente em deck que escuta análise quant e fica achando que ele é analista quântico, que é uma palavra que está meio na moda agora, né? Então, gente, Também. quantitativo, tá? É número, é matemática, é estatística, isso tudo que o Felipe comentou. Eu queria saber de você, Felipe, já sei que você é um amante dos números e adora esse tipo de análise. Você entende que a análise quantitativa, ela é o futuro do mercado financeiro e que ela elimina definitivamente a questão emocional, ou você, como um analista quantitativo, que eu sei que você vai na minúcia, no detalhe, muitas vezes, a gente, né, trabalhando junto aqui, muitas vezes tem que fazer outro teste, uma coisa, outra, e busca um número, e busca outro. Você acha que isso elimina realmente o fator emocional? Olha, eu acho que ajuda bastante. Eu não diria que a análise quantitativa veio para substituir qualquer outra escola, aí seja fundamentalista ou técnica, tá? Eu acho que elas se complementam. Então, a gente consegue, com base em indicadores fundamentalistas ou até fundamentalistas, utilizar da análise quantitativa para determinar as operações, para embasar as decisões, entende? Então, eu vejo mais como uma forma de complementar. Maravilha. Ô, Filipão, eu vou dar um passo para trás aqui. Show de E bola. aí, eu tenho duas perguntas para você, tá? A primeira é dando um passo para frente, mas aí para você responder depois, é sobre o CFQ. Mas Oi, antes Deck, disso, eu queria saber. você tá gravando o podcast ou você tá dançando um shot? É porque a minha cadeira, né, tá andando aqui Passo no. para frente, dois Passo para passos para frente, trás. passo para Um trás. passo para frente, um passo para trás. Sempre boas sacadas. Eu não sabia que você já tinha voltado do café, desculpa, viu? É... o Felipão, mas conta pra gente aqui, cara, o seguinte: conta um pouco da sua história, como é que você chegou nesse mercado aqui? Cara, é uma trajetória que eu falo, que eu brinco que foi totalmente despretensiosa, né? Obviamente, o primeiro objetivo, o objetivo principal de quem inicia no mercado é ter uma renda extra, né? Eu, antes de entrar no mercado financeiro, começar a operar, de certa forma, eu era já do setor de TI, né, de tecnologia da informação, então eu tinha bastante conhecimento que eu conseguia utilizar, né, da minha função principal, trazer para os trades. Obviamente, não foi o primeiro caminho que eu tomei. Então, a gente começa, obviamente, perdendo dinheiro, começa fazendo algumas loucuras, né, tomando posições sem ter o conhecimento necessário, e eu acho que isso vai muito da experiência, né, você vai começando a ganhar casca, vai começando a encontrar o seu caminho, identificar aí padrões, e foi essa minha percepção. A gente começa, eu comecei fazendo day trade, índice, dólar, comecei indo bem nas primeiras semanas, depois vem a primeira porrada, obviamente já dá uma desestruturada, a gente busca caminhos, busca cursos, busca livros, né? Acho que quanto mais conteúdo a gente busca, mais perdido a gente fica, a gente não sabe o caminho que se deve tomar. E eu acho que essa fase de você começar a aprender, começar a buscar conteúdo, você vai realmente buscando, traçando um perfil onde você gosta de operar mais e você acaba levantando as suas dificuldades, as suas fraquezas. A minha, no meu caso, sempre foi o psicológico. Então, como eu já tinha esse lado mais matemático, eu sempre gostei de matemática, sempre fui muito bem nesse ramo de matemática, né? Apesar de não trabalhar com isso, trabalhava mais com a parte de tecnologia da informação, eu acho que eu uni o útil ao agradável, né? Então, a gente une aí a parte de programação e a parte de modelos matemáticos. E nessa forma, eu consegui eliminar aí um grande problema que eu tinha nas minhas operações, que era essa questão psicológica, né? Você segurar uma posição perdedora, sair rapidamente quando você está no lucro. Então, esse tipo de atitude é que mais me deixava, me capava dos resultados, né? Me deixava bem frustrado aí com meus resultados financeiros. E quando eu fui inserindo aí um pouco de análise quantitativa, percebi
que os resultados foram melhorando. Obviamente, depois vieram outras estratégias que a gente foi aprimorando, e aí surgiu a possibilidade de eu criar um próprio robô aí com mais alguns amigos, né? Então, acho que esse é o segundo passo aí que a gente vai discutir. Eu sei que a Martinha quer perguntar, eu também quero aqui, Martinha, porque o assunto começa a ficar cada vez melhor aqui, né? Ô, Filipão, e aí eu ouvi dizer, cara, que você até criou um site com seus amigos, vocês analisavam as metodologias de vocês, os resultados, enfim, era muita paixão por esse mercado, vocês começaram a se desenvolver em cima disso, é isso? É isso mesmo. Basicamente, a gente tinha as mesmas dores, né? Eu e mais 3 amigos, a gente estava naquela fase de day trade, queria operar, queria ganhar dinheiro, mas a gente não encontrava a famosa consistência, né? Então, nada melhor que juntar 3 cabeças, 4 cabeças no caso, e criar alguma coisa mais complexa, algo mais realmente assertivo, né? Então, foi essa a ideia. A primeira coisa, a gente criou um robô, né? A gente criou um algoritmo de long and short, né? Na época era compra de um ativo e venda de outro ativo, baseado numa estratégia de correlação. Então, nada muito simples, mas algo que realmente a gente conseguia ter testes bem acertados, a gente conseguia trabalhar os parâmetros, conseguia testar esses parâmetros e aí ter bons resultados. E quando a gente fala de algo programável, algo realmente que já está bem estruturadinho, a gente já tira aquela questão da pressão psicológica, né? E aí foi iniciando o projeto, chamava na época o Projeto Hydra, né? Justamente por causa de a Hydra, que tem várias cabeças, né? Então, a gente denominou exatamente por causa disso. Eram várias cabeças pensando num único projeto. E aí foi bacana porque a gente criou um projeto que era para a gente operar. A gente não tinha o intuito de vender aquilo para um público final, e sim a gente ter realmente resultados positivos aí ao longo dos tempos. E foi isso que aconteceu. Foi muito bacana aí a estratégia por trás, porque por mais simples que ela parecia, ela tinha lá suas complexidades. Obviamente, a gente foi implementando novos recursos, novos indicadores, e o negócio foi tomando uma proporção muito maior, né? A gente investiu muito dinheiro, fechamos contratos com algumas empresas, inclusive, para nos prover informação em tempo real. Então, foi profissionalizando esse projeto, né? Então, a gente, de certa forma, conseguiu tirar bastante proveito disso. Bacana. E isso aí eliminou a tua dor, porque acho que a dor de qualquer trader é o stop. E você conseguiu lidar melhor, porque assim, a gente sabe que o robô, enfim, ele também toma stop. E aí você conseguiu eliminar de vez essa questão emocional, psicológica da execução do loss. O conforto psicológico vem exatamente da comprovação estatística, Martinha. Então, quando a gente fala que tem um número embasado lá, um número consolidado de taxa de acerto, de drawdown, payoff. Então, payoff nada mais é quando você ganhar mais quando as operações dão certo do que perder quando as operações dão errado. Então, assim, todos os critérios que a gente queria para o robô foram satisfeitos. Então, de certa forma, eu consegui um conforto psicológico para operar aquilo. Então, de certa forma, foi aonde realmente eu comecei a tirar resultado, a ganhar dinheiro realmente no mercado financeiro, né? E aí, obviamente, surgem novos projetos, surgem novas ideias, a gente vai melhorando, aprimorando aquilo que a gente já tem, vai surgindo novos recursos e a gente vai aprimorando, vai operando outras coisas e assim funciona, né? Acho que para todos. Ô, Filipão, fala uma coisa, cara, você tá quase um ano aqui na XP, né? Exatamente. Cara, você antes trabalhava na área de TI de uma multinacional e hoje você está aqui como analista quant, fazendo recomendações para o público de operações que não são muito comuns aqui no Brasil. Quando você estava lá e agora que você está aqui, passou esse quase um ano, é muito diferente a cabeça de um operador, digamos, amador e outro que você vive disso, que você está nesse mundo profissional hoje no dia a dia? Como é que é essa experiência, a mudança de experiência? Sem dúvidas, é uma diferença brutal, Indec. É uma diferença brutal mesmo. Justamente porque você, quando está de fora, quando você é
uma pessoa, um trader, um investidor, né? Você tem uma cabeça totalmente diferente, você pensa exatamente por você. Ou seja, qualquer decisão de investimento que você toma, o prejuízo ou o gain vai ser para você. A partir do momento que você assume uma posição dentro de uma corretora ou de qualquer instituição financeira, você se torna responsável pela qual que vai ser disseminada por todo o público aí, clientes e tudo mais. Então, essa cabeça realmente é uma virada de chave, você tem que se acostumar com isso. E eu acho que você fica um pouco mais apreensivo em lançar algo que você não tem 100% de certeza. Então, é legal essa diferenciação, justamente porque acaba balançando, acaba realmente tendo aí suas diferenças, e eu acho que é um ponto muito importante de ser tocado, porque eu acredito que tem várias pessoas aí que desejam seguir esse caminho, né? Eu, sinceramente, não era contente na minha área, quando eu trabalhava com TI, eu fazia meu trabalho muito bem, obviamente, não era questão de performance, mas você não tinha propósito, eu não tinha propósito. Então, acho que era uma questão de se ajustar, encontrar o espaço no mercado, e eu acho que isso foi bem construído aí ao longo desse tempo que eu tive esse projeto, que eu acabei me capacitando, né, como trader também, e poder assumir uma posição como essa. Então, acho que é super válido aí esse ponto. Ô, Martinha, você também passou por esse processo, né? Você quer contar um pouquinho? Porque você também teve um tempo que você ficou sozinha, né? Depois, você também, antes, você trabalhava para um escritório de agente autônomo. Você já contou isso algumas vezes, mas só aproveitando que o Felipe está aqui, contou, você quer adicionar alguma coisa nesse tema aqui? O que a Martinha já não fez, né, Roberto Indec? Essa é a pergunta. Nossa, que exagero. Então, eu já fui agente autônoma e já operei sozinha, então eu conheço a dor, obviamente, que o Felipe comenta, e eu concordo muito com ele sobre essa questão de quando a gente volta, no meu caso, né, quando eu voltei para a instituição financeira e voltei a olhar mais para o dinheiro do cliente e não meu, a gente fica mais cuidadoso até do que quando a gente está fazendo para a gente, né? Eu tomava muito mais risco operando na minha conta do que eu tenho, do que o meu perfil hoje como analista para chamar operações de giro de índice dólar. Então, eu concordo com ele, esse negócio. Isso é bom até para quem está ouvindo, para tirar um pouco da cabeça essa coisa de opera conta demo no YouTube, ou só postar o relatório ali não está na reta, não sei o que. Gente, a gente tem uma outra coisa na reta que se chama credibilidade, né? Exato. E isso aí é muito pesado pra gente. Não tô falando que o trabalhar é pesado, não. Tá ótimo, eu amo o que eu faço, tá tudo certo, viu, galera? Eu tô falando que a responsabilidade que a gente tem hoje com o dinheiro de outras pessoas, ela é gigantesca, né? E óbvio, a gente também quer fazer um histórico bonito, porque quanto melhor você faz, melhor é para o seu cliente, melhor é para nossa imagem, melhor é para a instituição, para todo mundo envolvido. Então, mas eu quero acrescentar isso e devolver uma pergunta para o Felipe. O Indec comentou que são operações que não são muito comuns mesmo no Brasil. Né? Se falar de análise quant, ou até das operações de long short, a gente já ouviu falar muito disso, mas não é tão disseminado assim. É muito mais comum e intuitivo você operar ações, por exemplo, comprado, né, do que vendido. Tem muita gente que não sabe que dá para operar vendido ou que dá para fazer as duas pontas, né, operando pares. Como é que você está percebendo a aceitação do público dessas análises quant e mais especificamente sobre long and short? O que você sente hoje que é a dificuldade do teu público? Legal, a pergunta é bem válida, Martinha. Eu acho que, como você citou, Indec também, a gente tem realmente uma dificuldade com esse tipo de análise, justamente por ser pouco difundida aqui no Brasil, né? Então, são já recursos, são já metodologias utilizadas em grandes fundos quantitativos lá fora, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já apareceram alguns, a gente tem alguns exemplos aí, como a Cadma, a gente tem até outro aqui que é até do grupo, né? Giant Steps. Exatamente, Giant Steps. Então, obviamente, a gente vai tendo a adesão a esse novo método, né? Mas ainda para a pessoa física é pouco difundido, tá? Eu sempre falo o seguinte, o long and short em si é para aqueles que não querem correr risco de mercado, ou seja, não quer estar direcional
não quer ter exposição ao risco do mercado. Se o mercado está caindo, principalmente, você vai buscar operações aí que fazem uma proteção na sua carteira. E o long and short entra com essa perspectiva, justamente para você operar um retorno à média ou até uma distorção entre dois ativos, né? E esse é o core aí da operação. É você realmente trabalhar o spread entre dois ativos, tá? Muito interessante, a estratégia tem dado muito certo. Obviamente, hoje ela só tá para o time de assessores, ou seja, se você quiser ter acesso aos meus relatórios, você precisa ser cliente XP e precisa ter um assessor aí que consiga realmente operacionalizar. Então, tem sido muito fácil justamente porque o assessor já te entrega a estratégia pronta. Você não precisa ter conhecimento de como operacionalizar. Isso é muito interessante. Mas, obviamente, se você quer se especializar nisso, quer realmente fazer por conta própria, recomendo totalmente você ler alguns livros, principalmente Econometria. É muito interessante justamente pela estratégia que eu utilizo, que é com a integração, né? Uma estratégia bem complexa, não é de fácil compreensão por muitos, justamente por ter vários aspectos técnicos, cálculos que precisam ser feitos por máquinas, né? Para valer a pena. Então, o relatório de long and short com a integração acaba aí, de certa forma, resolvendo várias dores aí dos clientes, né? De pessoas que querem operar. Beleza. Ô, Felipão, voltando lá naquele, como o Caça diz que eu tô no forró aqui, voltando naquele tema do CFA, né, cara, eu 12 anos atrás, 2009, agora vão ser quase 13 anos atrás, eu tava nos Estados Unidos, e lá já era, talvez muitos anos, talvez, não sei desde quando surgiu o CFA, né, que é para analista fundamentalista, talvez algumas décadas aqui no Brasil, cada vez mais gente buscando também esse certificado, que é um certificado, não diria que ser de analista, né? Mas é um conhecedor um pouco mais profundo aí, não só de ativos, mas do mercado como um todo, enfim. E aí ele serve até como um certificado mundial. E nos Estados Unidos, naquela época, cara, eu lembro que tinha muita gente falando sobre o tal do CFQ, que na verdade é voltado para a parte quant, né? O CFQ. Enfim, cara, por que no Brasil, lá nos Estados Unidos, pô, há mais de 10 anos os caras já falavam sobre isso, e aqui no Brasil a gente quase não tem analista quant ainda. Tem alguma explicação para isso? Eu acredito, Indec, que justamente acho que a forma como não foi estudada, não foi aceita aqui no Brasil, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de educação aqui no Brasil, eu vejo que isso é pouco difundido, né? Então, eu acho que seria aí um dos fatores, tá? Mas eu acho que agora com essa larga expressividade que vem tomando o assunto, a gente vai ver pessoas aí querendo se especializar, aderindo ao programa, né? O CQF, na verdade, né? O programa é Certificate Quantitative Finance. Então, é um certificado realmente que você pode comprar um material, você paga aí, acho que uns $15 mil, numa faixa de 15 a 20 mil dólares, mais ou menos. Tranquilo. É bem tranquilo com o nosso dólar nesse patamar, né? Tranquilão. E aí, você fazendo todo o programa da certificação, você tem a opção de fazer a prova ou não no final, e aí se certificar, tá? Não é necessário fazer a prova, desde que se você aderir ao programa, fazer todas as matérias, os módulos, né? Você não precisa, de certa forma, fazer a prova. Mas se você quiser realmente colocar na sua assinatura de e-mail ou no LinkedIn que você é certificado, você vai precisar fazer o exame no final. E aí é realmente bem pesado, obviamente demanda muito tempo, não é um projeto de 6 meses, muito menos de 3 meses. Eu acho que é um projeto aí que você vai levar como se fosse um MBA. Mais pesado até que isso, né, Felipe? A gente tem o CFA também, são 3 provas, né? Tem vários módulos, inclusive tem a questão quantitativa o módulo quantitativo dentro do CFA.
Eu acho que a ideia do CQF é justamente ter um pouquinho não, uma questão muito mais focada para análise quantitativa do que mercado financeiro como um todo, assim, né? Mais a questão quantitativa, modelos matemáticos. Ô Martinha, explica para mim, eu acho que não para mim, mas para o público que está nos escutando, ou que está nos assistindo também, como é que um analista quant pode ajudar um analista técnico? Como é que eles podem trabalhar em conjunto? Olha, excelente pergunta. É o que a gente tem feito, inclusive, ultimamente. O analista técnico, ele lida basicamente com a imagem que ele está vendo ali, candles e alguns outros indicadores. Todos os indicadores derivam de preço e volume. Então, todos esses indicadores aí, eles servem como base para a gente fazer análise quantitativa, não é, Felipe? Então, por exemplo, você pode escolher um indicador, qualquer um, média móvel, banda de Bollinger, algum outro de outro estilo que você queira, ou misturar indicadores, 2, 3 que indicam coisas diferentes, um de volume, outro de volatilidade, o outro de direção. E a ideia é você combinar esses indicadores para que você tenha, no final de uma análise estatística, histórica, bons números. Então, uma boa quantidade de acerto, um payoff bacana, um drawdown o menor possível, e no fim das contas, obviamente, né, usando como base X contratos ou X ações, o maior número possível no retorno, né, na curva de capital, né, Felipe? Então, a ideia é fazer o casamento de todas essas informações que nós, analistas técnicos, usamos também de maneira discricionária para cada candle que fecha, para cada dia que fecha ali, olhando o histórico de um período relativamente curto, né, para quem faz intradiário especialmente. Então, usar essas informações, esses indicadores que derivam de preço e volume, e misturar tudo, jogar numa base lá para buscar o histórico daquela combinação e ver o que de melhor ele pode oferecer. Ou até encontrar alguma coisa que possa oferecer um número melhor do que aquele que você está vendo ali na hora, porque muitas vezes a análise discricionária, em algumas vezes, você acerta muito melhor pontos de entrada, principalmente, né, Felipe? Pelo que a gente tem visto aqui. Exato. Mas o fato da gente estar aqui, né, o fator emocional, o discricionário ali de fazer a análise daquele ponto, será que eu vou mesmo ali, mesmo com todos esses indicadores chamando a minha atenção para entrar numa compra, por exemplo? Se eu vejo alguma outra coisa que não me faz confiar naquilo, eu não vou. E aí a gente entra naquela questão humana, que o Felipe, na verdade, ele não gosta de lidar, e é por isso que ele enveredou por esse caminho, né? De tirar esse fator do peso emocional, de querer dar a nota, né? Vou entrar aqui ou não vou entrar aqui. Então, a melhor... Eu tô achando sensacional usar métodos que eu costumo olhar no discricionário para falar, Felipe, dá uma olhada aqui nesse histórico com essa combinação, porque me parece bom isso aqui, pelo menos quando eu uso, dá muito certo, e aí a gente até consegue fazer uns ajustes, mas é isso, Indec, é juntar uma coisa com a outra e usar a matemática sempre a nosso favor. Martinha, eu vou até tocar num assunto aqui que eu acho que é válido, né, justamente para complementar. Pessoal, isso é bem interessante, justamente porque a gente se aproxima cada vez mais, na verdade, a análise técnica se aproxima muito mais da análise quantitativa do que a própria análise fundamentalista, justamente porque a gente tem médias móveis, são medidas estatísticas, a gente tem outros indicadores aí que tomam como base modelos matemáticos, a gente tem o RSI também, que é um modelo matemático. Então, a maioria dos indicadores que hoje a gente vê no mercado são cálculos matemáticos que alguns especialistas, algumas pessoas do mercado criaram aí para identificar padrões, tá? Então, isso realmente tem o seu lado quantitativo. Quando você insere parâmetros, né, indicadores, que você tem os números, você tem um histórico para você rever, para você mensurar, fica muito mais fácil você identificar se aquilo vai dar certo ou não. Então, dessa forma, você consegue atingir o seu objetivo e tirar o psicológico aí de lado, né? É isso aí, é isso aí. Papos muito bons aqui, muito interessantes. Filipão, e aí tem um ponto, cara. Você começou, parece aí, com 2 carteiras, na verdade 3, né? Porque uma das carteiras
na verdade, elas são duas, né? Ela é dupla. Você pode explicar para a gente um pouco dessas carteiras, essas recomendações que você está fazendo, um pouco de histórico, como é que tem sido essa experiência? Enfim, acho que é importante também. Show de bola, claro, com certeza. Pessoal, na verdade, a primeira carteira que eu lancei é exatamente o que o Indec ressaltou, são duas carteiras, dois objetivos diferentes, justamente para agregar, né, na verdade, tanto para um perfil mais conservador, quanto um perfil mais agressivo. Não só isso, também a ideia também de trabalhar por ciclos de mercado. Então, a gente tem o mercado mais estressado, o mercado em queda, a gente vai optar por uma carteira mais protetiva, uma carteira que também tem uma variação menor, né? Tem uma volatilidade menor, que é o caso da nossa carteira de mínima vol. E a carteira de Sharpe Rate, obviamente, é quando a gente tem um mercado mais otimista, tem um mercado para cima, obviamente é uma carteira que busca alfa, né? O que seria isso? É justamente a gente bater o nosso principal benchmark, o Ibovespa, tá? Então, são carteiras com ideias, perspectivas diferentes, mas que se complementam. Então, estão na mesma lâmina justamente por isso. A semana vai começar, a gente já tem um viés, né? A gente já vê os mercados de fora como estão abrindo, a gente já vai entender como que é a perspectiva aí para a semana, e aí a gente já vai entender qual que é a melhor carteira para se posicionar. Eu acho que esse ponto é bem importante. E na prática, como é que você selecionou os ativos? Como é que você seleciona os ativos na prática, assim, dado que você tem uma rotatividade nesse negócio? Legal, show de bola. A carteira é semanal, como o Indec mencionou, então, obviamente, vai trocar ativo aí toda semana, vai rebalancear, muda a porcentagem de peso dos ativos. Então, eu utilizo para complementar toda a estratégia, análise técnica, então eu quero olhar os papéis em tendência de alta, né, justamente por ser uma carteira somente long, né, somente de ponta comprada, eu quero pegar os ativos que têm chance de performar naquela semana. Então, eu vou dar um screening, um filtro nos ativos aí do Ibovespa para identificar esses melhores ativos, e aí, dentro desse range aí de papéis, né, dessa quantidade de papéis que eu consegui filtrar, o algoritmo vai identificar quais são os menos voláteis para compor a carteira de mínima vol, né? E quais são os papéis com máximo de Sharpe Ratio. Sharpe Ratio, para quem não sabe, é uma medida onde você vai medir a performance frente ao risco que você está correndo para se posicionar naquele papel. Então, são basicamente esses dois indicadores, e aí ele vai elencar dentro desse range de papéis, dentro desse número de papéis, quais são os melhores. E aí vai ficar numa faixa de 5 a 6 ativos por carteira. E você repete os ativos numa carteira e outra? Por exemplo, você está num par de long e short e uma das pontas pode estar na carteira long. Excelente pergunta, Martinha. Excelente pergunta. Exatamente, pode repetir sim. Às vezes, um ativo com excelente índice de Sharpe pode compor também a carteira de mínima vol por ter uma volatilidade baixa. Então, a gente vê, por exemplo, o Taesa, um ativo, eu nem sei se eu posso comentar algum papel aqui, mas Taesa é um papel que geralmente vem apresentando bons resultados nas duas carteiras. A Embry também, não é Embraer, mas a Energias Brasil também é um papel bem, com um Sharpe Ratio bem positivo e com uma volatilidade baixa. Então, são papéis que, sim, complementam, às vezes apresentam aí nas duas carteiras. Agora eu tenho uma perguntinha da parte técnica e de execução, porque, assim, Felipe, uma coisa é a gente fazer rodar um backtest de algum par ou de algum ativo em si, e outra coisa é a gente executar entendendo que a gente ainda tem muito espaço para correr falando de liquidez de alguns papéis. A gente sabe que, se a gente for comparar, não precisa nem comparar com outras bolsas, que isso é muito óbvio, mas mesmo dentro do Ibovespa, você falar que esse papel líquido pra caramba, mesmo, a gente não tem um marzão de papelada líquida para execução, assim, de operações. Como é que você lida com isso? Olha, eu gosto de trabalhar apenas com o índice Ibovespa para eliminar realmente os papéis com pouco volume, né? Pouca liquidez. Então, a gente colocando papéis aí do índice, a gente tem menos chance de ter esse tipo de problema de liquidez, né? Obviamente, depende muito da estratégia. A long and short, por exemplo, eu tenho feito tenho utilizado o mesmo approach, né? De colocar só
papéis do índice, mas isso às vezes não dá certo. A gente já viu aí relatos de escritórios tentando entrar aí, o papel entrando em leilão, então assim, às vezes movimenta mesmo, depende da quantidade de pessoas que estão entrando na estratégia, algum ativo ou outro vai balançar mais e acaba entrando em leilão e dificulta aí a entrada de outros players aí para aderir à estratégia. Isso tem acontecido aí não com uma certa frequência, mas aconteceu umas 2, 3 vezes já. Agora eu vou fazer uma pergunta bem filha da mãe, Felipe, porque eu vi ontem isso acontecer. Quando você está no radar com algum ativo aí, você vê que a galera queima a largada. Eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer. O Felipe comentar da possibilidade de uma operação, aí, sei lá, se é o cliente, se é o assessor, enfim, acredito que seja o cliente, já começa a executar e aí o número todo já começa a mudar, né? Você já começa a ver que o troço já está fora ali da banda do intervalo de atuação, de preço, enfim, a oportunidade acaba não acontecendo oficialmente, né? Uhum. Aconteceu, inclusive, ontem, tá? Eu apenas cantei a bola, pessoal, esse par aqui pode dar uma boa oportunidade nessa faixa de range. Foi só eu comentar no grupo, meu amigo, o negócio subiu 3%. Então, assim, alguns queimam a largada, já quer aproveitar, tentar entrar de qualquer forma mesmo para conseguir antecipar a posição aí e sair com um bom lucro, né? Mas acho que o mercado é para todos. A gente tem que, obviamente, respeitar também a questão do call, né? Tem que ter oficialização e tudo mais, mas o pessoal tem acabado aí aderindo e gostando bastante da estratégia e acaba até se antecipando aí quando eu sugiro alguma coisa. Muito bom, interessante esse papo aqui, né, Martim? É diferente, hein? Diferente, eu gosto também disso daí. Ô, Martim, aí quando é que vocês vão ter um produtinho aí de vocês? Tem alguma coisa já aí? Vocês vêm conversando? Eu quero saber, pô. A gente pode contar? Dá algum spoiler aí, dá algum spoiler pra pô. gente, pô. Então vamos contar, é um spoiler então, né? Porque o Felipe já chegou meio que com essa missão, né? Até já faz um pouco mais de um ano, né, Indec? Quando eu cheguei até comentei sobre a criação de estratégias. Eu quero ver, na verdade, se esse negócio funciona. Não só eu, que o pessoal que tá escutando, Exato, tá ouvindo, não, mas tá eu assistindo também a gente. quero. Pô, eles querem saber se funciona esse negócio aí. Inclusive, eu e o Perígulo, a gente fez, não sei quantas reuniões a gente fez, né, Perígulo? Para a gente ajustar a estratégia, tira uma vírgula daqui, troca uns 2 minutos para 3 para 1 minuto e tira um indicador, coloca outro, enfim, a gente fez muitas reuniões, fizemos muitos backtests, variações diversas de uma mesma estratégia, até a gente encontrar alguma que você fala, cara, isso aqui, pelo menos com essa combinação, ficou legal. Então, Indec, que eu posso adiantar para quem está nos ouvindo, é que logo a gente tem alguma coisa para sair. Da nossa parte já saiu, né, Felipe? A nossa parte aqui já está pronta. Agora está com o nosso parceiro, né? É só confeccionar a embalagem do produto, que o produto está pronto, ainda que vai sair no próximo ano. Eu acho que é legal esse exemplo que a gente está dando aqui, esse produto que pode ser formatado por vocês dois, porque para tirar essa questão do erro humano, que é o que o Felipe trouxe aqui, né? Que pode ser uma possibilidade, é claro, e as pessoas têm que entender que você montar um robô com estratégias quant não é simples. Você tem que ter o entendimento mínimo de N fatores, o Felipe pode explicar daqui a pouco sobre isso, mas que eu acho que é legal para as pessoas entenderem que tem outras variáveis também, mesmo para quem quer operar day trade, ou para quem quer operar swing trade, ou para quem quer fazer algum tipo de carteira, que você tem N possibilidades, né, Felipão? E aí, para a gente se qualificar cada vez mais, buscar cada vez mais ter um índice maior de acerto, ou se não tiver um índice maior de acerto, que você tenha uma correlação cada vez maior entre acertos e perdas, enfim. Então, eu acho que é importante todo esse ponto de novo, para a gente crescer, para a gente evoluir, né? Eu acho que esse que é o ponto principal, que talvez o Business Quant ele entre muito mais essa questão da análise técnica, porque no Brasil já está bem difundida a análise técnica, a parte quant ainda não, né, Filipão? E aí, o que as pessoas têm que saber para montar um robô, por exemplo, com estratégias quant? Olha, eu acho que basicamente você precisa ter muito conhecimento em programação, né? Porque você não consegue fazer nada com ferramentas enraizadas, aquela coisa engessada, né? Fica bem difícil você ter um cenário real. Então, se você trabalha com
com linguagem de programação acaba te ajudando. O Python é uma excelente plataforma, linguagem, né? O próprio editor de estratégias da Nelogic é muito bom. A gente tem o MetaTrader. Então, são ferramentas que auxiliam na criação de estratégias, nos testes, né? E justamente lançar isso como bot. Então, acho que é extremamente importante esse assunto. Está muito mais ligado em algo trading, né? Que seria trade com algoritmos, né? Então, como a Martinha disse, é uma sessão incansável de testes, trocas de indicadores, de números, de parâmetros. A gente vai ajustando tempo gráfico, vai ajustando limite de horário de execução, média móvel, os indicadores, a gente troca os parâmetros. Então, são testes que a gente faz incansavelmente até encontrar o melhor cenário possível. E é essa possibilidade, a possibilidade que a análise quant te dá, de você conseguir testar tudo aquilo de uma forma rápida, fácil, né? E conseguir colocar em prática no dia seguinte. Obviamente, depois de todos os testes, é muito mais fácil você conseguir operacionalizar aquilo. Então, essa é a grande possibilidade. Ao meu ver, não tem ponto negativo nisso, muito pelo contrário, eu consigo elencar aí uma série de benefícios desse tipo de abordagem, você utilizar um robô testado, comprovadamente funcional, né, que tem uma taxa de acerto positiva, que tem um payoff legal, drawdown baixo. Então, assim, são fatores que a gente tende a dar importância quando a gente está criando um bot, né, quando a gente está criando uma estratégia para um cliente final. Acho que vale a gente ressaltar aqui, né, Indec, que o fato do Felipe, que não chegou agora, que faz quase um ano que ele está aqui com a gente, mas o momento que a gente vive hoje, né? A gente não saiu totalmente da pandemia, mas também eu acho que depois de 2 anos praticamente trancada em casa, com essa febre de internet, e trabalhando de casa, e estudando de casa, e fazendo tudo de casa, eu acho que tem uma boa parcela da galera que não aguenta mais ficar estudando pelo computador. E com a volta da normalização das nossas vidas, com a galera voltando a trabalhar fora, ou com mais tempo para colocar a cara na janela e não necessariamente ficar estudando ali na frente do computador, eu acho que isso abre um momento muito propício para fazer essas operações usando a análise quantitativa, para você ter um pouco de fôlego para o teu cérebro também, porque às vezes você não está afim de ficar estudando, você já ficou 2 anos estudando na internet. Por que não pegar uma estratégia pronta que atende vários requisitos e critérios técnicos e de gestão de risco para executar na sua conta enquanto você estuda com calma? Porque muitas vezes você entrar só fazendo a sua própria execução com análise discricionária, a gente sabe, né, que você pode evitar muito erro fazendo simulação e pode evitar muito erro e já começar a ganhar dinheiro usando, por exemplo, um robô. Então, por que não, né? Usar essas duas coisas. Então, você separa um tempo aí para você estudar quando você tiver o seu tempo e a sua vontade de estudar. Enquanto isso, a gente tem soluções prontas aqui, baseadas em matemática, maravilhoso, para deixar executando aí para você com tranquilidade e com a frieza que você precisa. Sem dúvidas. Martinha, outro ponto interessante, tá? São estratégias, pessoal, que, no caso essa que a Martinha até deu um spoiler, são estratégias que ela já utiliza no dia a dia dela, sem a ajuda de um algoritmo, né? Só no olhar, obviamente, analistas, a gente já tem uma visão mais assertiva, a gente consegue ver quando dá entrada, né? E quando dá saída, só de olhar para o gráfico. Mas quando você tem um robô fazendo isso para você, fica muito mais fácil de você tocar a sua vida aí de uma forma mais tranquila, né? Sem precisar ter aquele olho 100% focado no mercado, né? Então, acaba ajudando no dia a dia. Então, eu acho que isso também é um ponto bem positivo. Muito bom, Martinha, muito bom, Filipão, começar o ano com um papo novo, um papo diferente. Se eu não me engano, é o primeiro Gamecast que a gente fala sobre análise quant. Se eu não me engano, posso estar errado. Se não for eu o acho primeiro, que você é o segundo. É o segundo. É o segundo. É o segundo. Lembra quando Fiquei curioso quem é o primeiro. Trouxe o... Como era o nome dele, cara? Da Quantis. Da Quantis, Marcelo? Isso.
Marcelo e o Pedro. Pedro Menin. Na verdade, ele não foi um papo 100% quant, né? Mas algumas estratégias eles até podem adotar. Aqui o Felipe, eu acho que ele... hoje dá para falar que ele é exclusivo desse business quant, né? Por isso que eu estava falando, que se eu não me lembrava, era o primeiro ou no máximo o segundo Gamecast da gente falando sobre isso. Trouxemos também já Matheus Lana, que é da SmartBot, falou bastante também sobre a parte de robôs, mas um analista quant de fato exclusivo, eu acho que é a primeira vez. Estão começando o ano aí com o pé direito, com uma estratégia nova, trazendo algo diferente para as pessoas conhecerem um pouco mais. Enfim, vamos ver se isso começa a crescer cada vez mais no Brasil. Eu acho que é um tema muito importante, um tema que tende muito a evoluir ainda por aqui, sem dúvida alguma, nesse mercado que ainda é muito pequeno, se a gente considerar ou comparar com os mercados de países envolvidos, mais especificamente com os Estados Unidos. Beleza, Martinha? Quer chamar o Gran Finale aí ou não? Pode chamar, Indec. Eu já chamei a entrada, você chama a saída. Acho que a gente tem que chamar o Casaca antes para falar das nossas redes sociais, eu só acho. Ah, você acha? Um pequeno jabá, né? Acho que é válido. Vamos ver se ele tá faltando lá. Um outro jabá aí, Filipão. Tem um outro jabá que tá faltando que eu não lembro da gente ter feito. Ainda não fizemos, porque eu tô esperando no final do programa, Mário Casaca. Por favor, vamos lá. Faça as o redes seu sociais? jabá. Exato. As redes sociais do Gamecast, @Gamecast Oficial no Instagram, @Gamecast no Twitter, estamos no LinkedIn. Você pode escutar em todas as plataformas de streaming, inclusive no nosso site, gamecast.com.br. E, além disso, no nosso canal do YouTube. Aliás, o nosso canal do YouTube, quantos seguidores já estamos? Batemos recentemente 10 mil seguidores. A gente deve estar com 10.500, 10.400, a gente está por ali, viu? Muito bom, excelente. Lembrar que temos pouco tempo de Gamecast por enquanto no YouTube, mas ainda queremos crescer muito, então nos ajude a crescer também. Compartilhe os nossos vídeos, vamos deixar muita gente aí feliz com esses nossos conteúdos maravilhosos, não é mesmo, Martinha? É isso aí, Indec. Nada é menos do que maravilhoso aqui quando a gente senta para conversar no Gamecast. É isso aí. Ô, Filipão, antes de eu chamar o meu jabá aqui, Mário Casaca, mais conhecido como produção, por favor, uma música para encerrarmos o programa. Enquanto ele procura, eu faço o meu jabá. Eu? Você é o convidado, você tem que pedir uma música. Você escolhe, né, uma música. Uma música. Pode ser qualquer uma. O que você quiser. Uma música que te deixa animado, de preferência. Uma música que me motiva. Simple Man, do Lynyrd Skynyrd. Nossa, essa é nova. Simple Man. Simple Man não é aquele grupo lá, ô Caça? É Simply Red, né? Não era Simple Man, era Simply Red, né? Simple Man é o nome da música, é do Lynyrd Skynyrd. Caraca, Indec. Essa aí eu não confesso que eu tô bem fora desse mundo do Simple Man aí, Aqui, Felipão. ó, vou digitar para ficar mais fácil, hein? Essa aí mesmo. Pô, show de bola. Isso te deixa animado? Rapaz, isso é o... Eu acho que se o André tivesse aqui, ele ia saber. Se o Andrezão tivesse aqui, ele ia gostar. O somzinho gostoso, hein? Eu vou te falar que eu acho que tem sons melhores, viu? Eu achei que você foi meio esquisito, Felipe. Não, a música é boa, mas eu achei que fosse uma música tipo, pra cima, vamos pular. Não, é que eu tenho esse estilo mais... mais old school de música. Tá certo. Por isso que eu prefiro um pagodinho, um forrozinho pra gente dançar, música mais pra cima, alto astral. É sempre bom, né, Martinha? Music, né? Eu acho que aí faz parte aí mais do perfil nerd, como a Martinha disse. Admitiu. Ele guardou, Martinha. Guardou. Bom, e para encerrar então em alto astral, em grande estilo aqui, nosso primeiro Gamecast de 2022, queria deixar para vocês que estão nos assistindo, que abra sua conta na Clear, nos links estão abaixo de todos os vídeos que a produção coloca no nosso canal do YouTube. Para você que está nos escutando apenas em áudio, seja no carro, no avião, no aeroporto, o diabo que for, ou no trânsito, porque voltamos com o trânsito já praticamente normal, mesmo nesse momento ainda de pandemia, enfim...
pode abrir sua conta lá em www.gamecast.com.br, abra sua conta, ative lá e seguiremos muito felizes com você. Muito obrigado, Martinha. Muito obrigado, Filipão. Produção também. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Valeu, Pessoal. galera. Tchau, até a próxima. Gamecast. Bolsa de Valores sem mimimi é da Clear.